falando de métricas, maneiras de mensurar, levantar dados. E, por sua vez, na última aula, falamos que métrica é uma forma global de medir, de comensurar. E KPI, que é Key Performance Indicator, ou indicador-chave de desempenho, é a parte principal. É o primeiro a ser observado, ser cuidado, ser observado do todo, que é a métrica. Ou seja, a métrica é o todo e o KPI é o cerne. Então, isso seria KPI e essas 7 maiores seriam as métricas. Vamos falar de algumas tendências. Está cortando muito, né? Tranquilo, Áudio. Tendências em métricas. Como sabemos, a métrica de marketing permite analisar comportamentos e tendências. Falamos que também a métrica no meio digital nos ajuda por conta dos reportes, ou seja, por conta dos relatórios que nos trazem informações cruciais para saber se estamos investindo no caminho certo ou não, ou até tomar uma ação corretiva para ver se essa ação de marketing que não está andando bem, se ela pode voltar para os trilhos. Ele dá um exemplo aqui. O Facebook é o novo líder em exibição de anúncios digitais. Dizem que é o Instagram. Eu não tenho esse dado concreto. Eu acho o Facebook mais interativo. Talvez, não sei. Né? A geração gosta mais de Instagram, esse pessoal mais novo. Mas, até onde eu sei, dizem que o Instagram é 5 vezes maior que o Facebook. Não sei. Eu uso mais o Facebook, acho mais fácil. As empresas têm escolhido esses canais para lançar novos produtos, criando inicialmente grande impacto e, após uma análise orientada, seguem para outros veículos. Ou seja, eu só sei se um caminho escolhido para vender, seja no meio físico ou no meio digital, se está dando certo ou não, se eu usar a ferramenta da métrica para mim trazer essas informações. Ou eu posso estar o resto da vida gastando dinheiro em algo que não me dá retorno. Por exemplo, mostramos o ROI, retorno sobre investimento. Mostrei para vocês alguns cálculos. Imagine você estar investindo, tem muitos, vamos dizer, empreendedores que diz que propaganda, marketing, merchandising, isso é um investimento. Eu não vejo por aí. Quando eles dizem que é um investimento, é a mesma ideia de dizer que um bem é pouco. Quando eu picho, depredo alguma coisa, e diz isso aqui é meu, isso aqui é pouco. Não faz sentido. Ou seja, não tenho essa ideia que algo é um investimento. Se retornar bem, se não retornar, eu tenho que investir. Não é assim. As empresas estão cada vez mais profissionais e não tem lugar para amadores. Antigamente, sim, pensava, é melhor estar na mídia, gastando e estar com minha marca sempre na mente. Não adianta sua marca estar na mente das pessoas e outros que não estão nessa mídia, nessa volumetria, vendem no seu lugar. Isso foi o caso da Bombril. Achou que já estava suficiente,
que a marca já estava no imaginário de todo brasileiro, e a Solan hoje passou à sua frente. Então, eu penso o seguinte: fazer ações de marketing sim, mas aquelas que me dão retorno. E que métrica eu posso usar? O ROI. Minimamente, ponto de equilíbrio. Se eu faço um investimento e minimamente eu recupero aquilo que eu investi, isso aí eu ainda poderia continuar, dependendo do benefício ou da estratégia que eu quero. Quero mais seguidores, mais likes, mais comentários, enfim. Mas, se eu estou abaixo do meu ponto de equilíbrio, não recuperei nem o que eu investi, eu não comungo com essa ideia. É melhor anunciar do que nada. Eu prefiro nada. Prefiro pegar esse valor e aplicar em desconto direto nos produtos. Isso dá mais resultado do que eu estar gastando em certas mídias que não me dá retorno financeiro. Só relembrando que ações de marketing não é só retorno financeiro. Apesar que, se formos analisar friamente, tudo após isso, em segundo, em terceiro, em quarto plano, vai te dar um retorno financeiro. Se a sua ação de marketing é ter mais seguidores, você quer ter mais seguidores para vender. Se é ter mais comentários, é para as pessoas ficarem mais engajadas para vender. No final, toda sua ação, boa intenção, enfim, vai te retornar, ou em primeiro, em segundo ou em terceiro plano, um retorno financeiro, se bem feito. Dando continuidade, o espaço de métrica online continuará a evoluir em um ritmo muito rápido e sem monotonia. Ou seja, a vantagem do mundo web é ele não ser estático. Professor, o que é algo estático? É algo parado. Imagine uma impressão, uma foto, um banner que não tem uma animação gráfica, não tem um fundo musical legal, não fica mudando, diversificando, ou seja, chama mais a atenção do público o mundo web. E é onde essa geração está. Não adianta a gente correr disso. Assim como há 30, 40 anos atrás, o, o maior veículo de informação era o jornal impresso, depois passou para o rádio, jornal em rádio e o jornal televisivo. E hoje é o tweet do presidente. Ele lança as coisas lá na frente e tchau, é a informação oficial. Ou seja, a rede social está lançando todo tipo de informação que quebrou as mídias anteriores. Ou seja, eu pessoalmente só escuto o rádio se eu estiver dentro do carro. Dentro de casa, dificilmente eu ligo um noticiário e eu tinha esse costume anteriormente. Mas as informações nas redes sociais chegam tão rápidos que, por exemplo, não sei se é verdade, já disseram que Sérgio Moro pediu demissão. Eu ainda não vi nem em rádio, nem em televisão. Mas desde ontem, em todas as redes Mas sociais, já é estão verdade. falando sobre. É verdade, Marcelo? Eu vi a coletiva do presidente falando. Tá vendo? E Brasília pegou fogo. Tá vendo como é rápido a rede social? Eu estava procurando, por exemplo, na Jornal Nacional de ontem, não falou, na CBN, ou seja, nos jornais de credibilidade. Mas a rede social é tão rápido, em tempo real, que não dá mais para ficar nessas ferramentas antigas, esperando o horário que vai iniciar o seu telejornal para saber se a informação é falsa, verdadeira ou falsa, e geralmente eles lançam no final, é a isca.
Ele deixa para o final para o pessoal ficar assistindo. Enfim, então mídias deixaram de ser prioridade e hoje a tendência é o web, eu gostando ou não. Então vamos investir onde o público está. As empresas perceberam a necessidade de mensurar todas essas informações para monitorar e controlar sua imagem. É a frase que eu sempre gosto de falar. Um gestor não confia, ele controla. Eu sempre gosto de repetir essa frase para vocês. Eu confio desconfiando, dou liberdade, mas eu tenho que ter métricas para poder saber o que está acontecendo. Em tempo real, eu preciso ter reportes na web, não preciso estar na empresa para ver se está vendendo, se está dando baixo, se está tudo certo. Ou seja, o gestor que se preza, ele tem que estar a par de tudo, ou seja, controlando. Ele tem que delegar, sim. Ele tem que descentralizar tudo nele, sim. Eu sempre falei para vocês, qual é o papel do gestor? Fazer nada. Fazer nada de que sentido, professor? De não operacionalizar. Ele não tem que estar alimentando nenhum Excel, ele não tem abrindo e fechando um cofre, abrindo e fechando loja, dando desconto com a senha única dele. Ele tem que estar apenas para controlar, planejar, trocar o pneu do carro andando, que é o plano de ação, e somente. E isso ainda é muita coisa. Mas ele não tem que estar preocupado com nada administrativo. Compra, venda, isso ele tem que contratar e delegar para as pessoas fazerem. E ele controla essa demanda. Infelizmente, isso é difícil encontrar, mas existem empresas que o gestor não tem desvio de função. De fato, eles estão lá só para controlar os outros trabalhando. Dando continuidade, as informações para monitorar e controlar sua imagem. Além disso, usar esses dados captados em seu benefício. Ou seja, como já falamos, dos dados se transforma-se em informação que, por sua vez, tem que se transformar em conhecimento. E desse conhecimento tirar um benefício. Ou seja, não adianta ter dados dispersos, você ter trabalho de abstrair e organizar nenhuma informação e, por fim, transformar num conhecimento e trazer isso a seu favor. Ou seja, também não adianta de nada eu ter um conhecimento privilegiado e não ter nenhuma ação, ou seja, ser temerário. Essa frase que eu falei para vocês, o termo que eu falei para vocês, ser temerário, ele vem da administração pública, que ele diz que o gestor público ele não pode ser temerário. Em que sentido? Ele tem que ter ação, ele tem que ser arrojado, ele tem que tomar a frente e agir. E assim o administrador, vamos dizer de maneira geral, tem que ser dessa forma. Muitos deles se acobardam, ou seja, eles têm o conhecimento e não fazem nada, não se faz nada com isso. Não adianta de nada. Vou dar outro exemplo. Não adianta vocês se formarem, ficar com o diploma na gaveta e não fazer nada por isso. Ou seja, sua vida não mudar. É a faculdade que vai mudar sua vida? É um pedaço de papel? Não. São suas atitudes. Você vai pegar seu conhecimento, agir de maneira diferente, ser mais ousados, ou seja, alegria e ousadia. Meter a cara, fazer um currículo e aprender, errar, acertar e assim você vai subir na vida.
Agora, se você esperar alguém bater na sua porta para pegar na sua mão, é difícil. Não vou dizer que é impossível, que tem gente que tem sorte de ter um padrinho, sem merecer, mas tem. Mas 99,9% das pessoas tem que sair à luta, tem que correr atrás, tem que colocar seu conhecimento em prática, em prova. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Não. Tranquilo, pode continuar. Tranquilo? Isa, que entrou agora, tranquilo? As redes sociais no Brasil estão num crescente vertiginoso, estão num crescimento vertiginoso. Prova disso é a nova sigla nos relatórios de marketing, que é CPF, custo por fã. Ou seja, eu posso fazer esse cálculo de maneira rápida. Então, se eu tenho 1.000 fãs e invisto em mídia R$ 1.000, então eu tenho R$ 1 por fã. Ou seja, é um cálculo de custo-benefício para ver quanto eu estou gastando em média para poder ter mais um fã. Só que cuidado, pessoal. Eu tenho muitas ressalvas sobre essa parte web. Por quê, professor? Apesar de eu ter dito para vocês que é mais fácil ter o controle via as métricas web, muitas pessoas são deslumbradas com quantidades de like, comentário, de fã, e isso não necessariamente reflete no mesmo sucesso em seu caixa. Então veja, eu tenho um tempo muito exíguo e eu não sou de ficar perdendo tempo para estar conversando com um, com o outro, perdendo tempo na web, porque vamos falar a verdade, é uma perda de tempo. Eu que tenho muita coisa para fazer, 15 minutos no Instagram é um tempo precioso para mim. Para você, tá mimando, que a palavra correta é essa. Você mima essas pessoas e dá conteúdo de graça, dá sua atenção, serve de palhaço, não sei a estratégia que é usada. E todo esse trabalho, pela quantidade de pessoas que assistiram, que comentaram, que curtiram, não reflete na mesma quantidade de pessoas que te compram. Aí você pode dizer, não, professor, mas pelo menos eu estou sendo visto. Cara, eu fiz todos os tipos de métricas. Eu sou meio vovô. Eu sou meio tradicional na maneira de fazer marketing. Eu nunca vi um marketing melhor do que desconto. Se o preço está abaixo de todos os meus concorrentes, a própria clientela começava a divulgar meu produto. Cansei de fazer isso. Pegava uma verba, R$ 10.000. Olhava minhas métricas, já vinha muito tempo fazendo na web, fazendo impulsionamento. Todas as vezes que eu decidi aplicar a verba integral em um só produto, ou seja, uma só linha de produto, não adianta também dar 5% em todo. Então eu era agressivo, dava 40% de desconto em toda a linha iPhone, ou seja, eu mesmo me financiava. Esse mesmo valor que eu separava para fazer ações de marketing, eu aplicava em desconto e não fazia absolutamente nada, quase nada pago. Colocava no Face, passava uns zaps, só. E começava a vir. Quem comprava um iPhone falava para outro,
e eu vendia toda a linha. Então, não tem ação de marketing melhor do que preço bom. Então, eu deixei no imaginário do meu povo que todo mês uma linha tinha um bom desconto. Em vez de eu dar desconto em todos os produtos, eu escolhia um mês um Nokia fraco, outro mês um Nokia bom. E assim, um fraco e um bom, um fraco e um bom. E as pessoas sempre vinham para conferir qual era o aparelho que estava com um bom desconto. Então veja, aparelho de R$ 100 com 40% ia para R$ 60. E as pessoas sempre vinham esperando ter o desconto no aparelho que eles gostariam de ter. Então veja, nunca me decepcionei com um preço melhor que a concorrência. Então cuidado, você fica muito tentado em gastar com o YouTube, com vulgadez, com impulsionamento no Face, no Instagram. Rede social não falta para você gastar dinheiro. Aí eles prometem que você vai alcançar 10 mil pessoas. Você fez um investimento, até aí tudo bem. Todo mundo está te seguindo e etc e tal. Mas isso está revertendo, isso está refletindo no seu caixa, eis a questão. Se sim, continue, que eu acho difícil. Se não, meu amigo, dosar. É bom sim, tá na web, em vez em quando tá fazendo ações pagas, não orgânicas, mas a melhor ferramenta de marketing se chama promoção, desconto. O povo endoida. Falou em promoção 50%, o povo vai pegar dinheiro com a agiota para comprar, mesmo não necessitando. Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Experiência de vocês? Isa, Marcelo, Marcos, que vende e rouba o povo. Eu tiro lá para a farmácia, Thiago, que trabalha aí. Quando eu comecei a trabalhar em farmácia, essa que eu tô hoje, estava começando. O cara, ele tinha trabalhado de vendedor e montou a farmácia dele aí. Não tinha nada, ponto pequeno, não tinha nada assim para concorrer com os concorrentes dele. Só tinha um preço dele, que ele botava uma margem bem pequenininha. E foi indo boca a boca, boca a boca, até que ele conseguiu aumentar um pouquinho, aumentou o prédio, conseguiu mais mercadoria. E hoje em dia, Arco Verde é uma das farmácias mais baratas que tem e das que mais vende. No caso, pelo preço, ele conquistou o mercado e o espaço dele, né? E criou a imagem dele. Criou a imagem. Desde o início, pô, foi mais um boca a boca. Ele não tinha condição para propaganda, ninguém via carro de som, não via nada. Foi mais um boca a boca. Vai ali que ali é barato, ali é barato, ali é barato. Aí acabou que ele conquistou a clientela pelo preço, né? Cliente fiel só pelo preço. Correto. Eu, por ser antigo, até hoje, ninguém me convence que a melhor ação de marketing é preço e atendimento. Existe um mundo web, mundo das redes sociais, mas eu vejo muita zoada para pouco retorno. Quem estiver faturando muito na rede social e vocês conhecerem, me diga, vendendo produto e serviço. Não estou falando de YouTube, Windows, esse povo aí que fica com palhaçada, porque eles estão vendendo o serviço dele, que é entretenimento. O pessoal meio que confunde. Mas vender produto e serviço pela web, sem ter preço e sem ter atendimento, tá igual uma loja física e ainda gastando talvez mais. E pegando um público, o público está seguindo ele, e é um público até falso, que é um público que nunca vai consumir. Acha bonito a maneira que você aborda, enfim, aí vou seguir, estou fazendo nada, vou comentar, mas que no fim ele não é consumidor afinco do seu serviço, do seu produto. Então, tomar cuidado com esse mundo belo da web, é igual ao Facebook, Instagram. Ninguém coloca uma foto lá com remela, acordando, sem maquiagem, só coloca o bonito, o belo.
cuidado, tem muita maquiagem no mundo web e no final não dá esse retorno todo. Então vamos dar continuidade. Essa estratégia é muito vantajosa para as empresas. Basta clicar no botão curtir e a página do fã da empresa. E todas as postagens feitas pela página passam a ser visualizadas em seu mural. Seja adesão muito rápida. Enquanto no tradicional, ele fala que o e-mail marketing é o tradicional, mas e-mail dá dinheiro, viu, pessoal? Por incrível que pareça, o e-mail ainda é uma forma de divulgação. Ou seja, claro, se você seguir algumas coisas para não cair no spam, não colocar muita imagem, porque os antivírus tira, ele bloqueia só se você liberar e geralmente você fica com medo de liberar imagem e links. Mas se você fizer um texto muito bem feito, sair passando de maneira individual nos seus e-mails, dá retorno sim. Não é tão ruim assim. Mas não vão só por mim. Eu sou meio vovô. Eu tenho o WhatsApp a pôs. Oi, meu amor. Enfim, é necessário criar uma base de e-mail que será utilizada para o envio de ofertas, newsletters e etc. Ou seja, posso criar um informativo. Todos os dias passar informação vamos dizer, do meu menu. Eu fazia isso. Todos os dias eu escolhia 3 produtos, como eu já falei para vocês. High, Mid e Low, ou seja, alto, médio e baixo. Então, todos os dias eu passava via rede social, Facebook, eu passava no WhatsApp e passava e-mail. Ou seja, para que eu estar pedindo o e-mail de todo mundo se eu não usava? A maioria das pessoas está se identificando com o que eu digo. O software pede todo tipo de informação e você não faz nada com isso. Enfim, e sempre vinham pessoas através dessa atualização. Outra coisa, sempre há um tempinho ocioso no seu dia, no dia dos seus funcionários. E eu pegava esses dias e você, gestor, também vai perceber qual é o dia de ressaca, se é segunda-feira, se é sexta-feira à tarde, enfim. Sempre há um período, um horário ocioso morto. E nesse horário, botava todo mundo para trabalhar essa parte do marketing orgânico. Ou seja, não vou gastar com impulsionamento. Vamos fazer isso de maneira manual. E até uma coisa que ninguém faz, telefonar. O pessoal não quer telefonar mais, quer passar só zap, isso, aquilo. E telefonar também funciona, viu, pessoal? É igual e-mail. Imagina que você está sentado, você ligar: oi, Yasmin, tem um produto certo para você, percebi que você tem um telefone há 3 anos, traga esse, a gente recebe no valor de X e você pode comprar isso com desconto. É de cair para trás. Só ligam para cobrar. E quando você liga de maneira personalizada, falando o nome do cliente, conhecendo e ofertando algo, a probabilidade de venda é muito alta. Então, por um certo lado, quando você tem muita novidade, ou seja, não falta novidade na parte web, mas percebam que é tudo amarradinho. Quer ter sucesso na web, tem que gastar. Essas mídias antigas como um e-mail e até um telefonema, que são baratas ou até grátis, isso surte um efeito, principalmente nessa geração que não se criou telefonando, não se criou lendo e-mail. Então eles se acham super importantes. Porque sim, a web é bom, mas você sabe que é algo meio
disperso, supérfluo, distante. E quando você quer resultado, você tem que trazer seu cliente para perto de você. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Não, sem problema. Yasmin, Mirlane, Isa. Tudo ok, até. Tô aqui, Tudo tô aqui. ok. Tá tudo ok. Então vamos para frente. Existe. Que voz grossa é essa, Marquinhos? Existem várias ferramentas de métricas que permitem dar rastreabilidade de várias maneiras. Monitoram blogs, fóruns, redes sociais, sites, etc. Ou seja, controlam a presença online da sua marca, captando de uma certa forma os sentimentos, as percepções, as opiniões, a influência, enfim, qualquer assunto relevante relacionado à sua marca, trazendo os dados preciosos para entender melhor o comportamento do seu consumidor. Pessoal, me desculpe, eu tenho que falar a minha experiência. Eu não tenho experiência, enfim, com essa parte web, como outros professores mais antenados, como o Bruno, como o Maurício, que são mais modernos. Eu falo, sim, mas eu tenho que puxar mais para o que eu vivenciei. Ou seja, é uma terra firme. Se eu passei, acertei e errei, eu tenho que falar para vocês o que eu tenho experiência, não apenas o que está no texto, senão qualquer um poderia lê-lo. Sim, a parte da web tem muito relatório, muitas informações. Eu, Tiago, você não precisa pensar igual a mim, claro, eu não confio. Por quê? Porque tiramos por agora. Se os dados fossem tão precisos, dá para tirar muita coisa. Como é que a gente está nessa situação de pandemia e ninguém, através dos números, previu isso? Se os dados de web, se os dados gráficos, enfim, fossem tão precisos, como é que a gente não ia adivinhar uma crise econômica, um desastre político? Enfim, dados existem relatórios, mas sempre tem terremoto que não foi previsto, enfim, mazelas sociais que os números existiam artigos, informes, enfim, e mesmo assim eles se concretizaram. As pessoas não perceberam em tempo hábil e eles vieram a se consumar. O que eu quero dizer com essa crítica a muitos dados, muitas informações, esse mundo web que tem muita informação e poucas pessoas tiram conhecimento e, além, tiram ação através desse conhecimento? A minha crítica é: nada vai substituir o olho no olho, o feeling. Não sei se vocês já escutaram essa palavra feeling no meio do mar. Ou seja, o feeling é quando você tem o tato com as pessoas. Então, eu posso ter um feeling, em outras palavras, eu tenho a expertise, eu tenho o dom, são sinônimos para esse feeling, de fazer leitura das pessoas. Já outra pessoa tem um feeling de convencimento, outra pessoa tem um feeling de acalmar. Então, veja, nada do mundo tecnológico, na minha opinião, isso não quer dizer nada que eu estou falando agora, é experiência profissional. Nada troca o olho no olho, a leitura. Você pode ser que de maneira artificial, você numa rede social, eu perguntar
Você está bem, Mirlane? E ela, tô sim, talvez até para não me preocupar. Só que se eu escutasse o tom de voz dela, eu sabia que esse tô bem não é real. Imagine mãe e pai. Quem é mãe e pai sabe o que eu estou dizendo. E quem é filho também sabe quando a mãe e o pai se ligam quando a gente está mentindo. Se eles perguntarem algo, a gente mentir, tentar omitir, tentar mudar de assunto, eles percebem. Por quê? Eles já têm experiência de ser seu pai, de seu olho no olho, enfim. Ou seja, já sabe qual é a relação pai e filho. Quando eu estou trazendo esse exemplo, quando a gente está num meio gerencial, você se habitua em reuniões gerenciais, você está fazendo negociações. Você já sabe quando a pessoa está pelo tempo e a experiência, você absorve essa expertise, você desenvolve esse feeling pela experiência de execução. Você já sabe quando a pessoa está blefando, quando a pessoa está nervoso, quando a pessoa não está preparada, pelo olhar, quando a pessoa está mentindo e não tem dado, e-mail, texto frio num mundo que dê mais informação do que uma olhada. Você pode ficar até calado. Você, Marcelo, você está bem? Ele não respondeu nada. Mas mesmo eu não escutando a voz, o corpo fala. A maneira, se ele cruzou o braço, se ele esticou o muslo, a face dele diz se ele está bem ou não. Até o silêncio diz alguma coisa. Se ele não respondeu, é porque ele não tinha capacidade. Se ele respondesse, ele ia desmontar. Ia chorar, ia xingar, ia perder a linha. E ele sufocou essa emoção. Então, veja, tecnologia é legal, essa modernidade são legais, mas não trazem dados concretos. Ou vocês confiam, por exemplo, os casos que tem em Arco Verde. Não, só tem 6 casos. Vocês acreditam nisso, nessas informações? Quem tem experiência, né, de vivência, que já teve peste, já passou por isso, ele sabe que quando um dado diz que é 10, multiplique por 10. Por quê? Muita coisa não chega nem no relatório. Então, veja, é legal sim a tecnologia, mas experiência própria do gordinho. Eu prefiro dar aula olhando o rosto de vocês ou escutando a voz de vocês. Dá para saber se vocês estão entusiasmados, se estão cansados, se está de saco cheio, se está triste, se está feliz, só pelo tom de voz. Se está deitado na cama, por isso que não ligou a web, ou igual o Marcos, que fica assistindo e assistindo minha aula. E etc. Não, professor, estou só assistindo a aula mesmo. Hoje, né? Olha a televisão ligada aí. É sim. Olha a televisão ligada aí, ó, pegando o pulo. Eu conheço as pessoas, rapaz. É Yasmin que está assistindo. É Yasmin, né? Bem que eu desconfiei. O Google Analytics é um bom exemplo que fornece uma ótima visibilidade de tráfego e de eficiência do marketing do seu website. É capaz de identificar a taxa de exibição, localização geográfica do visitante, integram também relatórios de períodos específicos. É um sistema de análise gratuito que, através de uma interface simples e completa, capta todo tipo de informação possível. Além disso, compara marcas, testam diferentes versões de suas páginas e publicação que tem mais visitas. Mostram também como os visitantes exploram sua página, entre outros serviços. Então, veja, o mundo web ele tem seus atrativos, mas temos que ter pé no chão. Se meu tipo de negócio ou de serviço cabe eu estar tão atuante, não estou dizendo que não deve estar de forma alguma. Sim, posso estar de maneira tímida,
posso estar de maneira só para marcar território, mas gastar dinheiro depende. Depende se você vai vender. Seu produto, seu serviço, ele engloba o Brasil inteiro? Eis a questão. Ele engloba todas as idades? Eis a questão. Então, veja, muitas vezes, seu serviço é local, seu negócio é nichado, a idade é específica e você está gastando em um veículo, especificamente no mundo da internet, no mundo online, que nem todos que vão visualizar aquilo que você está investindo se vai voltar para você. Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Boa. Então, pessoal, só para fechar esse slide, não existe mídia melhor do que a outra. Muitas pessoas mais jovens dizem, o futuro é web, o futuro é isso, o futuro é aquilo. Não, o futuro é o que dá retorno para você. Veja, experiências gordinho. Na loja, eu tinha 5 lojas. Um em Arco Verde, Caruaru, Garanhuns, 2 em Caruaru, Garanhuns e Recife, certo? Eram lojas, franquias da TIM. E no meu segmento, eu percebi que já investi em TV Asa Branca, investi em rádio, investi em todas as mídias sociais que você imaginar. Depois de fazer a análise da métrica, como o ROI e outras maneiras de comensurar, eu cheguei à conclusão que a melhor mídia para nós seria panfletagem em bairro, porque, por exemplo, eu vejo muitas pessoas panfletando aqui em Arco Verde, na calçada e no beco de Buíque. Geralmente aquelas pessoas que estão passando ali, elas já dificilmente ela vai comprar você. Ela já vem com algo em mente, está com pressa. E eu fazia nos bairros, ou seja, você em casa recebia o panfleto, analisava, e quando você vinha para o comércio, já vinha em mente entrar na minha loja. E rádio. Primeiro, panfletagem, segundo lugar, carro de som, e em terceiro lugar, rádio, fazendo alguma ação. Dava um telefone e fazia amarrado. Se as pessoas telefonassem, falassem uma frase, a 100ª pessoa ganhava o telefone. Enfim, fazia essas brincadeiras que davam-se retorno. Ou seja, trabalhar na web, no meu caso, trabalhar na TV Asa Branca, trabalhar com outros tipos de patrocínio, merchandising e etc, etc, não deu retorno financeiro, ou seja, não retornou meu investimento. Então, fazendo um adendo, dependendo do seu tipo de negócio, seu tipo de público, se você atende globalmente ou não, uma mídia boa para mim é péssima para você e vice-versa. Então a palavra é testar. Começar, claro, testar com os mais baratos e quando você for ganhando pouco, até os mais caros. Mas sim, eu fiz isso. Eu não poderia, apesar de ter esse preconceito dentro de mim, ou um pé atrás, como vocês queiram entender, com a parte web. Mesmo assim, eu tive que testar. Então, a mesma chance, a mesma métrica, o mesmo investimento que eu fiz com panfletos, eu fiz com todas as mídias, inclusive a web. E contra fatos, não há argumentos. Quais são os fatos? As métricas, as informações que me trouxeram. Então, quando eu comparei todos os investimentos iguais e os retornos mês a mês, comecei a arriscar aqueles que não me deram o retorno que eu gostaria e nem um ponto equilíbrio. E me sobraram essas 3 opções. Por que 3 opções, pessoal? Porque as pessoas cansam, elas fadigam. Se eu ficar, pode ser
o melhor ator do mundo, a melhor vinheta do mundo, a melhor canção do mundo. Se você ficar usando ela há um longo tempo, abuso. Cadê aquelas músicas chiclete de 10 anos atrás? Abuso, o povo não aguenta mais nem falar. Mas, em um determinado tempo, todo mundo cantava. E fazendo essa comparação com a parte de mídia, é a mesma coisa. Você pode ter uma mídia de sucesso, uma estratégia de sucesso, mas é bom você ficar intercalando. Senão as pessoas se abusam, deixam de notar, deixam de aderir. Eu gosto de criticar bastante. As pessoas aqui em Arco Verde colocam um negócio amarelo com o nome desconto ou promoção. E o negócio amarelo já está preto de cocô de mosca. Ou seja, é 50 anos aquilo ali na vitrine. Quem é que dá mais cartaz? Ninguém. Quando você passa na loja de marcas, ainda está aquele negócio de promoção. Ou seja, tudo tem que ter um tempo finito. Enquanto menos tempo, melhor. Professor, você está ficando doido, pelo amor de Deus. Só que tem que ter um cuidado. Eu tenho que avisar antes, de maneira abrangente. Na loja de Tiago vai ter uma promoção sexta e sábado. Vai ter uma promoção, vai ter uma promoção. Quando todo mundo tiver sabido, aí eu abro sexta e sábado essa promoção e depois eu encerro. Porque se eu não fizer assim, eu fico sem credibilidade. Ou seja, as pessoas vêm, as pessoas aderem e vão conferir realmente se eu tenho palavra. Então, são algumas técnicas de dar limite, que dá finitude, e você, antes, divulgar de maneira ampla e abrir uma semana, 15 dias, não sei qual é a sua estratégia. Só cuidado de colocar poucos dias, dá muita gente e você não conseguir absorver. Você já errou dessa forma, professor? Já. Já fiz promoção só num sábado, estava pipocando a loja e eu não tinha pessoa suficiente. Saiu até cliente triste, desgostoso, porque não conseguiu comprar, porque eu não dei atenção. Depois eu aprendi. Fazia a volumetria, tudo são números. Via quanto pessoas mais ou menos vinham e determinava. 5 dias, 8 dias, e enfim, daquela promoção, para mim, sim, criar essa ideia de finitude, as pessoas virem, se não vão perder o desconto, e de fato eu cortar. Se eu disser que uma coisa é R$100 e o preço original dela era 900, geralmente as pessoas cortam. E quando ela vir um dia após, tem que estar lá a etiqueta 900. Não, mas eu estou com dinheiro, não venda. É melhor você criar sua imagem. Coisa que está difícil. Sua imagem que realmente você é íntegro, do que você não poder ver dinheiro, vender pelos R$100 e essa mesma pessoa sai falando mal de você. Olha, passou a promoção, mas ele vende. É só conversa, é só enganação. É bom você perder uma venda, mas ficar com sua credibilidade. Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Tranquilo? Não, tranquilo. Posso encerrar por aqui? Pode sim, Marquivaldo já está entrando. Danos. Obrigado, pessoal. Que é assim, é saindo um e entrando o outro, não deixa nem esfriar. Bom não tem nem intervalo. Não bebam, sejam felizes, se cuidem e tchau. Fiquem com Deus. Tchau, até semana que vem. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Marcos. Tchau.